Continuando aqui com relação aos fanzines e os títulos, a criatividade dos títulos relacionados aos temas deles mesmos, né, dos fanzines. Então, o último que eu falei no vídeo anterior era do Peter Biestorff, né, era o Manifesto Canibal. Aqui eu tenho uns outros que são, bom, enfim, mais um aqui que tem a ver com os punks, né? Então, Cresça e Desobedeça, Punkzine número 2. Né? Então vocês veem a brincadeira do Cresça e Desobedeça, né? E aí eu faço menção agora e referência ao Henry David Thoreau, né? O que desenvolveu, o que fez o livro na cadeia, que era o livro Desobediência Civil. Ele foi preso porque se recusou a continuar pagando imposto quando os Estados Unidos estava com uma guerra, se não me engano, contra o México. E ele disse que o dinheiro dele como ele não aceitava a guerra, ele não se recusou a pagar, né? E o dinheiro dele do imposto que seria usado para isso não foi usado naquele período e ele foi preso. E na prisão ele escreveu o libelo Desobediência Civil e chegou a influenciar depois o Gandhi e também Martin Luther King. Bom, aqui nesse fanzine eu não cheguei. Tem fanzines que eu não os li inteiros, só alguns trechos, né, ou outros, porque na época a gente recebia, trocava fanzines, depois eu recebi também partes de coleção de alguma outra pessoa que não queria mais fanzines, né. Eu não sei se ele menciona aqui o Henry David Thoreau, mas a base desse fanzinato, no caso dessa guerrilha, entre aspas, né, dos fanzines anárquicos, vem daí, né? Vem do anarquismo inicial, digamos, do Thoreau, né? Como uma parte dessa questão de você se desenvolver como um ser crítico, né? Por isso Cresça e Desobedeça é o título. Eu tenho aqui um outro que é Útero de Gaia, né? O Útero de Gaia Jataí, Goiás. Ele é de Goiás. Ele traz quadrinhos, né? Traz quadrinhos também. Ele, na verdade, tinha participações de quadrinistas que eram da área poética, né? Quadrinhos poéticos da década do final da década de 90 para 2000. Então, é mais pelo título, né, nesse caso. Então, um título curioso: Útero da Terra, Útero de Gaia. Tenho também dois fanzines do mesmo autor, que é o Endo Apocalipse e o Cortex, que é do Flávio Grão. Flávio Grão, ele desenvolveu uns fanzines e umas tiragens que se relacionam com o livro de artista ou com as gravuras, né, de madeira, litogravuras, serigrafias, gravuras de metal, na questão de valorização artística. Então, um fanzine dele como esse aqui, o Endo Apocalipse, ele tem, por exemplo, teve 200 exemplares. Essa é a cópia 126. Então ele fazia como se fossem gravuras. O gravurista, quando ele imprime, ele produz uma matriz e imprime as gravuras, ele assina uma por uma e enumera a quantidade que ele fez. 50, 80, e cada uma delas tem a numeração correspondente àquela impressão, é assinada e tem um valor artístico único, apesar de ser uma gravura em cópia seriada, mas produzida pelo próprio autor, né? Então é manufaturado de certa maneira. Então o Flávio Grão, ele trabalha os fanzines dele como um trabalho artístico. Esse Cortex aqui ele me presenteou na época quando em 2000, eu não lembro a data exata agora, pode ter sido 2011, quando eu elaborei para o Centro Cultural da Juventude Ruth Rocha, em São Paulo, um segundo evento de quadrinhos e fanzines. E aí na época eu como convidado como curador, eu convidei vários autores e pesquisadores da área de quadrinhos e fanzines para lá desenvolverem palestras, mesas redondas, oficinas. E foi por 2 vezes, e nas 2 foi muito benéfico, muito salutar e muito rico, né, com vários autores de várias áreas, e um deles foi o Flávio Grão, e aí ele me presenteou, tem até uma carta aqui, agradecendo o evento, né, que veio junto do fanzine artístico, do Artzine,
Cortex que ele me enviou com os trabalhos de gravura dele, e no verso vocês podem ver que simula um cartão postal, né? Você pode também usar como se fosse um cartão postal artístico. Então esses são alguns fanzines criativos desses autores. O Hurray Mr. S3 é um fanzine curioso, eu recebia por correio e uma vez cheguei a visitar a sede deles em São Paulo, e agora eu não me recordo muito bem, mas ele me manda esse fanzine em agradecimento a dois outros zines que eu havia mandado por ele por carta, que é o Zine Alma HQ e HQ Mente, né? Então tem aqui a carta dele. Esse fanzine é curioso porque ele é como se fosse uma espécie de radiozine. Então ele tem a narrativa, como uma introdução, é de ficção científica, como se fosse uma novela de ficção científica radiofônica, né? Então ele tem aqui todo o texto radiofônico. E eu só não me lembro agora qual a rádio ou como ele transmitia isso por rádio, mas sei que a versão impressa era nos fanzines, né? Se eu não me engano, podia também ter fita cassete, CD, isso eu não vou me lembrar. Se o autor ver esse meu vídeo e quiser explicar mais para frente, né? O Espaço Cultural que eu visitei é o editor Espaço Cultural Emanuel Leão, né? O nome do autor é Rudyard C. Leão, né, de 2000. Esse aqui ele tem um copyright aqui de 89, diz reprodução em áudio permitida, roteiros do seriado radiofônico. Então provavelmente ele transmitia por rádio, mas eu não vou lembrar como e quando, né? Assim, quando até posso, né, relacionar aqui ao período, né, final da década de 90, mas como era transmitido realmente eu não sei dizer para vocês, mas é curiosa essa junção, né, do fanzine impresso com uma novela radiofônica de ficção científica, uma história seriada, né, e que era produzida por esse autor também para a rádio, né. E alguns outros aqui com títulos curiosos, né? Psychedelic Comics, O Underground Precisa de Você, Urdimento, que é de Goiânia, era de Goiânia, de 2004, né? Então os títulos curiosos, né? Um fanzine, esse aqui parece um fanzine A5, uma folha de sulfite dobrado no meio, mas não, ele é o A3, é o A4, o A3, é o dobro do A4, é isso mesmo. É um tamanho maior, frente e verso. Vasos e Baratas, fanzine de quadrinhos, com um título curioso. Akasha Zine, que é um termo, se eu não me engano, sânscrito, né? Tem a ver com estados de consciência, né? Então, como se fosse, por exemplo, temos o Nirvana na filosofia oriental, né? E esse Akasha é como se fosse uma central universal que contém todo o conhecimento cósmico. É o que eu me lembro, posso estar errado também, mas depois pode... tem aqui uma explicação. Akasha, a memória é o registro de todos... Aqui está a explicação. De todos os acontecimentos, inclusive todos os pensamentos, ideias, sentimentos, memória que pretende-se é conservada na luz astral. Muitas versões ocultas da história são baseadas alegadamente na observação desses registros por videntes que podem penetrar no plano astral. Akasha é palavra sânscrita, utilizada no hinduísmo para designar um meio universal semelhante ao éter da física do século XIX. E aqui no fundo dela tem uma imagem dessas gravuras antigas, né? Provavelmente do século XIX também. Então, mais um fanzine diferente, né? O Ninguém Presta Zine, um título também curioso, né? A capa é em verde, é do Ian. O Ian eu conheci em Guarulhos, produz quadrinhos também, e os fanzines. E como este fanzine aqui do Ninguém Presta, né? Spellwork, da Tina Kurtz, a dona fanzine, né, que faz os eventos da fanzinada. Então o Spellwork é um fanzine que ela desenvolve. Não sei em que número está, mas esse é o número 9. Este é de abril de 2012. Então tem textos, né, fotos, conteúdo aqui dela, entrevistas,
que tem a ver com bandas também, com CDs, e um quadrinho aqui fotográfico de outros autores, que é do Edson e do Max. Então aqui temos esse fanzine típico, resenhas zines também, da Tina Kurtz, que aqui um dos eventos da fanzinada. Inclusive há uma homenagem a ela dentro da fanzinoteca de Barueri, do estado de São Paulo. Existe agora uma seção de fanzine chamada Tina Kurtz, em homenagem a Dona Fanzine. Curiosidade, a Dona Fanzine era assim chamada porque ela chegou a trabalhar na Fundação Casa, e dentro da Fundação Casa, que uma vez ela me convidou e eu também dei uma oficina com ela rápida para os alunos de uma turma da Fundação Casa, uma oficina de quadrinhos. Mas dentro da Fundação Casa, os funcionários achavam que o nome dela era fanzine, então a chamavam de Dona Fanzine, porque não sabiam que era o termo fanzine e ouviam ela falar, alguém falar, e achavam que ela era a fanzine, Dona Fanzine. Panaceia é um fanzine da década de 90. Ele fez história dentro da área do fanzinato, né, por publicar vários autores amadores ou profissionais, né, nacionais e estrangeiros. Num desses números, por exemplo, temos o Edgar Franco. Deixa eu ver. Esse aqui. E alguns outros autores, como Cariello, né, e aqui HQ de Cariello, por exemplo. Né, entrevista com Steve Jackson, então, e resenhas de fanzines, né, no final também, abordando fanzines e quadrinhos de outros países, até europeus, né, que tem uma história do Cariello. Bom, aqui tá, inclusive Panaceia tá na escrita grega, né? Essa é a curiosidade. Eu mostrei para vocês aqui em dois vídeos, né? O primeiro e o segundo, uma abordagem geral da criatividade dos títulos relacionados aos temas e ao próprio fanzine. Há muitos mais. Eu vou buscar depois na minha fanzinoteca, uma parte dela está ali atrás, né? E outra parte está num outro aposento. Então, e aí eu vou buscando aos poucos e desenvolvendo essas amostragens, não só como curiosidade, mas para desvendar um pouco mais do profícuo e do criativo universo dos fanzines. É isso, então.